Isso eu ouço desde que eu era pequeno. Criança não tem que querer. Dessa forma, eu começo o vídeo para a gente compartilhar aqui pensamentos e aprendizados sobre esse caso da diva do avião. A moça que sentou na janela e não cedeu o lugar para a criança que estava querendo sentar ali na janelinha, embora ela tivesse sentado também na janela do outro lado. Eu não sei se você não viu esse caso, eu acredito que sim, porque o Brasil todo, até no Fantástico saiu. Não sei se você viu, mas eu vou dar um contexto aqui. Aconteceu um viral esses tempos agora sobre uma moça que foi exposta através de um vídeo do TikTok, onde ela estava sentada ali na janela e ela não quis ceder o assento para uma criança que queria sentar ali do lado. Tem alguns desdobramentos nesse caso, porque no vídeo parece a mãe filmando, né, a moça, a situação, mas a gente descobriu, não entendeu, mas descobriu que não. Foi uma passageira que ela gravou, ela não tinha nada a ver com o caso, então ela foi, sacou o celular e gravou o rosto da moça e quis expor a moça que não quis ceder o lugar para uma criança. Então ela quis criar um cancelamento e um constrangimento para a moça porque a criança ali estava querendo sentar no lugar, sentar na janelinha e a moça não quis ceder. E a mãe, né, depois a gente descobriu que a mãe não estava nem no caso ali, estava resolvendo um problema junto com o comissário sobre os assentos e ela foi julgada e condenada pela internet, falando que tinha um filho mimado e onde já se viu isso, e depois descobriu que não era dessa forma que ocorreu. Então eu quero trazer aqui esse assunto para a gente debater aqui, quero falar com os pais. Eu, como sou pai de duas filhas, quero conversar com você, pai, ou até mesmo você que é padrasto, que tem, né, um filho de criação, para a gente debater. Eu quero falar muito da minha experiência como pai aqui. Eu não tenho conhecimento acadêmico, nem psicológico, pedagogo para falar, apenas a minha experiência. Minhas filhas hoje têm 20 anos e 17 anos, então a criação que eu tive e a criação delas foi em outra época. Estamos falando, eu estou gravando esse vídeo em 2024, então hoje a visão sobre criação de filho é um pouco diferente. Então eu vou falar muito da minha experiência, como eu fui criado, como eu vejo essa situação e como eu fiz com as minhas filhas e como eu faria, né? É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, antes da gente adentrar aqui no tema, eu gostaria que você deixasse o seu like e fizesse a inscrição aqui no canal. Meu nome é Léo Sui. Caso você não me conheça, você pode me seguir aqui no YouTube e também no meu Instagram, que é @LeoSui, e lá você pode mandar direct que a gente pode trocar essa ideia ou deixar o seu comentário aqui no vídeo. Quero saber se você é pai, quantos anos tem seus filhos e o que você acha dessa situação toda. Beleza? Então, acho que o primeiro aprendizado que a gente acaba tendo nessa situação é sobre empatia. Empatia e respeito ao próximo. É se colocar no lugar do outro. E esse se colocar no lugar não é você se colocar no lugar com as suas experiências e os seus pensamentos. É tentar se colocar no lugar com o pensamento e o repertório que a outra pessoa tenha. Né? Então você precisa entender o contexto que ela vive, por mais que seja algo rápido e superficial, se colocar nesse lugar. Então eu acho que ensinar o filho ensinar o filho é explicando mesmo. O filho, olha, entenda que essa moça, ela foi lá e comprou esse lugar. Por mais que a pessoa, você acha que a criança não vai entender, a criança entende sim com explicação de adulto. Não precisa falar de forma infantilizada. Fale como um adulto explicando para uma criança, que ela vai absorver da forma dela. Então, explicar, ensinar empatia e respeito ao próximo, respeito o limite das pessoas, até onde a gente pode ir e onde a pessoa pode ir também. Então, acho que o primeiro aprendizado que a gente tem é explicar isso para os filhos na situação, no momento que ela acontece. Por mais que a criança vai chorar, vai espernear, é o momento de olhar no olho e conversar. Então eu fiz muito isso com as minhas filhas. No começo ali da criação, eu não sabia lidar muito com isso também. Errei bastante nessa forma, mas com o tempo a gente vai entendendo que dá para dialogar com uma criança como você se estivesse explicando para um adulto. Então a criança acaba absorvendo da forma dela, mas isso faz parte do aprendizado. Segundo aprendizado que eu acho que dá para a gente tirar aqui é comunicação e resolução de conflitos. Quando acontece uma situação dessa, ou uma situação em público,
Eu acho que é importante, durante o que está acontecendo e depois que ocorreu, conversar com o filho ou com a filha, não importa a idade, você explicar a importância dele expressar o sentimento que ele está no momento, não guardar, né? Não se ficar intimidado ou expressar o sentimento, e também a importância de uma resolução pacífica através de uma conversa. O problema pode ser muito grande, mas vamos ter calma, vamos entender o que está acontecendo, vamos ter uma explicação de ambas as partes aqui e expressar o sentimento que a pessoa está tendo. Eu acho que esse aprendizado para o seu filho pode ser muito benéfico para frente a ele entender como resolver os seus problemas, né? Eu acho que é muito importante aprender a lidar, a necessidade de lidar com os seus sentimentos e o sentimento da outra pessoa e entendimento da situação. Eu acho que isso aqui é algo que você vai plantar ali dentro do seu filho, que vai florescer muito lá na frente, e eu acho que ele vai te agradecer muito por ter tido essas experiências e esse diálogo e esse ensinamento com o pai. E esse aprendizado que eu vou trazer agora diz muito sobre a época que a gente está vivendo. Como eu falei, eu fui criado numa época nos anos 80 e 90, criei minhas filhas nos anos 2000, e era um contexto totalmente diferente, falando de rede social e de consumo e também de exposição, né, de produção de conteúdo, tanto de fotos, de vídeo, que na época, por exemplo, minhas filhas eram pequenas, não tinha câmera digital, né, era um luxo na época, pelo menos para minha família. Não tinha celular que gravava o tempo inteiro, então era outro contexto. Hoje em dia, isso é muito comum. Então, o aprendizado que a gente tira dessa situação aqui é a necessidade de exposição do fato ou de pessoas. Porque a moça ali da janela, ela foi exposta por um terceiro que não tinha nada a ver com a história, mas ela tinha possibilidade ali, uma ferramenta para fazer a captação e divulgação, né? E jogou para o mundo. E ensinar para os nossos filhos a importância e a responsabilidade de você registrar um momento e expor uma pessoa pode ser drástico, pode acabar com a vida da pessoa ou pode fazer com que tome proporções que a gente não faz ideia. No caso ali da Jennifer, acabou sendo positivo, mas poderia acabar com a vida da moça, ela ser demitida, ela ser cancelada sem ela ter feito nada. Então essa responsabilidade de exposição é muito importante a gente explicar, porque como essa geração já nasceu com o celular na mão, vendo tudo, gravando tudo, o tempo inteiro sendo monitorada, se torna algo comum, né? Algo que não afeta tanto, não intimida tanto, ou não causa tanto espanto. Mas para a gente, que foi criado no mundo mais analógico, essa exposição é muito desproporcional. Então, ter esse aprendizado, essa explicação, acho fundamental para que nossos filhos possam lidar com isso e ter essa responsabilidade de exposição de outras pessoas. E mais um aprendizado aqui que eu quero compartilhar com vocês. Muitas pessoas escolheram não ter filhos, então elas não sabem como é lidar com uma criança no dia a dia. E a gente que é pai, a gente sabe que crianças, elas são imprevisíveis e elas podem causar desconforto em outras pessoas por birra, por choro, por elas estarem incomodadas. Então a gente precisa entender que uma criança, no caso ali era acho que 3, 4 anos, ela não está acostumada a ficar num ambiente preso, um avião, ou ficar ali inquieta, né? Inquieta não, ficar quieta ali, que ela é muito inquieta, ficar sentado na poltrona por muito tempo, enfim. Isso pode acontecer e pode causar desconforto. Então, a gente precisa entender que as pessoas que não têm filhos não são obrigadas a aguentar a birra de uma criança. Mas, ao mesmo tempo, vale ter esse aprendizado para as pessoas que não têm filhos também, que não, por mais que a gente crie e eduque nossos filhos, crianças são imprevisíveis e elas podem ter esse desconforto e pode acontecer. Então, ter o bom senso de todas as partes, acho que é fundamental para a gente viver numa sociedade mais em paz, né? Então, até explicar para os filhos também que uma criança, ou depois com 12 anos, 15 anos, que eles vão ter filhos também, que precisa entender que nem todo mundo é obrigado a suportar a birra de uma criança, né? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas precisam ter um pouco de empatia e entendimento. Eu acho que vai muito da educação que o pai
dar no momento que a birra está acontecendo, do pai até se manifestar, gente, desculpa, meu filho tá passando por um desconforto aqui, desculpa incomodar vocês. Um pouco de diálogo ali já ameniza muitas situações, né? Então é um aprendizado que vale ter, porque senão alguém vai começar a resmungar e vai agredir verbalmente seu filho, vai ofender, né, você vai tomar as dores do seu filho, cria uma animosidade ali e cria uma bagunça. Então um pouco de diálogo nessas situações não faz mal para ninguém. E eu acho que o maior aprendizado é esse agora que eu vou dizer, que dentro de um contexto todo, de todas as partes envolvidas, eu acho que aprendeu com essa situação, que é a responsabilidade e consequências. No caso ali, a passageira, a mãe, a criança e a pessoa que fez a gravação vai ter que lidar com a responsabilidade do ato, do fato e as consequências que isso ocasionaram, porque tomou uma proporção nacional. Isso pode acarretar em muitos problemas profissionais, problemas de relacionamento, de convivência de todas as partes. Então, essa responsabilidade vale a gente ensinar para os nossos filhos, né? Como a consequência de um ato pode ser banal, que era ali dentro do avião, apenas a pessoa gravou, poderia ter mandado no grupo de WhatsApp só, ia ter uma repercussão pequena. Por ela ter postado numa rede social e viralizado, tomou uma proporção grande e uma consequência enorme para a vida de cada pessoa. Responsabilidade em expor, em gravar, em se manifestar, eu acho que é o maior aprendizado que a gente tem desse caso aqui. Espero que a moça da janela que foi exposta ali consiga pelo menos com essa exposição toda, retirar algo positivo para a vida dela, profissional dela, que eu vi que ela já está fazendo algumas publis, então boa sorte para ela. Que a mãe também não seja julgada e condenada, porque ela não teve nenhum erro ali, ela não cometeu, ela não ofendeu, não teve nada nenhuma atitude que ela tomou que resulte ou que seja responsável pelo cancelamento que essa mãe sofreu, mesmo que ela não tenha sido exposta, né? A energia que as pessoas jogaram foi algo negativo, mas a pessoa que filmou e divulgou, que ela responda pelo seu ato, e pelo que eu vi ela é advogada, então ela sabe das consequências, que ela responda e que sirva de aprendizado para as outras pessoas. Se está acontecendo alguma coisa ali presencial, é melhor tentar resolver do que gravar e expor a pessoa para ganhar like ou ganhar um pouco de divulgação. Acho que esses foram os pensamentos e aprendizados que eu observei e quis compartilhar aqui com você que é pai, com você que está criando seu filho e às vezes não sabe lidar com a situação. Eu acho que esse fato aqui tem, como eu disse aqui, 5 aprendizados que eu acho que vale muito a gente incorporar aqui na nossa vida, tá bom? Deixa seu like, faça inscrição aqui no canal, meu nome é Léo Sui, faça o seu comentário aqui. Novamente, eu peço aqui, você é pai, comenta, você tem filhos, você já passou por uma situação dessa, você se incomoda com os filhos dos outros, comenta aqui pra gente entender um pouco do que você tá pensando. E me siga lá no Instagram, @leosui, e manda seu direct pra gente trocar essa ideia, tá bom? Vou deixar mais 2 vídeos aqui que eu sei que você vai gostar. Tamo junto.